Na sua apresentação, né, a gente comentou sobre várias empresas de sucesso que você conseguiu apoiar nesse processo de aceleração, mas a gente queria entender um pouquinho, assim, dos desafios. Não precisa falar de um caso específico, mas essas empresas geral, né, que Isa? estão neste momento de early stage, quais são os principais desafios ou quais são aquelas conquistas, fatores críticos de sucesso que realmente ajudam nesse momento e que conseguem criar trajetória? Legal. Olha, os desafios, eu acredito que tem a ver com a dinâmica da sociedade. Então, os sócios são um dos principais desafios, né? Então, assim, definir funções é o básico, tá? A gente fala aqui, poxa, jura que é isso? É isso. Até hoje a gente tem ali sociedades que elas são feitas e os papéis não estão muito bem definidos ali. É lógico que numa startup, nessa fase de early stage, todo mundo faz tudo, né? Mas ainda assim é muito interessante a gente ter papéis e responsabilidades bem definidas, né? Porque tarefa tem dono e hora de ser entregue. Uhum. Então, assim, quando você está no ambiente startup é a mesma coisa, só que além de você ter que se responsabilizar por aquela fatia ali do bolo, você tem que entender a receita do bolo inteira, né? E tem que ser um agente de junção dessas fatias todas também, vamos, né? Assim, dizendo. Então, de certa maneira, o que eu vejo de desafio tem a ver com todos os sócios entenderem o todo, mas mesmo assim, ainda assim se responsabilizarem por uma parte do que efetivamente eles precisam ali entregar. Eu entendo que tem uma comunicação de um time que realmente ela vai ficar boa depois que você tem um sócio ali, que você está com ele 2, 3 anos. O primeiro ano realmente é um desafio da sociedade, né? Então, assim, você tem uma expectativa, mas você ainda não convive com aquele sócio para entender se ele realmente vai cumprir aquilo. Então, pelo que eu tenho visto, a questão da sociedade é um dos principais, né? Porque as pessoas divergem, elas têm uma ideia de como tem que crescer e tudo mais, e às vezes, enfim, ao invés de trazer o dado, né, e traduzir aquilo em informação para discutir o melhor caminho da empresa, tem uma coisa meio egóica ali. Então, tirar isso de lado e enfrentar o desafio conversando abertamente sobre os problemas da empresa, os dados que se tem daquela empresa, as informações que se tem do mercado para tomar decisões que sejam decisões, às vezes, mais racionais quando você está nesse dilema dos sócios. Mas, tirando isso, uma outra coisa que eu vejo é justamente a questão de não conseguir dimensionar realmente o mercado endereçável que você vai atender e o mercado que você consegue obter, entendeu? Então, assim, às vezes eu já teve casos aqui de empresas de corporate venture builder, ou seja, empresas que são construídas dentro de empresas ali, né, ambiente startup dentro de empresa, em que o mercado ali foi dimensionado em 180% do real tamanho dele. Falei, gente, se você tem, né, um Airbnb da vida que depois, sei lá, de 8 anos conseguiu 20% de share de mercado, você tá falando que no quinto você vai ter 180%, tá muito errado, e você ainda falou que em 5 anos, né, assim, você ainda não fez nenhum bench para entender o seu principal concorrente de mercado, para entender esse tamanho dele, onde ele chegou em 5 anos, né, nem 5, em 10 anos com bastante suor. Então, essas coisas, essas premissas que se assumem de mercado sem efetivamente ter uma pesquisa, sem você conseguir validar aquilo, às vezes, né, é uma das coisas também que eu vejo que eu bato como engenheira e também tendo essa trajetória muito focada em dados, é uma das coisas que eu mais bato. Cara, mas de onde você tirou esse número aqui? Calma, vou dar um passo para trás, né? Então, tem essa questão também que eu acho que é basicamente a questão de conseguir dimensionar bem o tamanho dos mercados e entender como que você vai ter aquele share de mercado. Para mim, pega muito, né? Tem empreendedor que conversa, né? Tem fundo que conversa comigo e fala, pô, Isa, acho que isso daí, sabe, acontece, etc. Mas para mim pega muito porque eu consigo entender se aquela pessoa tem um bom senso, sabe? Se fosse o dinheiro dela, será que ela faria isso dessa forma? Não seria mais pé no chão na estimativa, Exato. né? Eu costumo falar muito, muito isso. Mas se o dinheiro fosse seu, você não ia procurar garantir que o que você está minimamente ali projetando tem uma probabilidade mais alta de acontecer? Se o dinheiro fosse seu? Então, por que você não faz isso com o dinheiro dos investidores? Por que você não faz isso, né? Legal.
Então, acho que é isso E como também. você faz a captação, você fica nesse meio também, né? Para garantir que aquele recurso efetivamente gere o retorno esperado. Ela tá com o cheque dos investidores lá e, querendo ou não, você tem uma cobrança. Aí você tem que prestar conta desse investimento, né?